A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que o Senhor continue abençoando a minha e a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã venha nos conduzir, venha nos guiar, para que assim possamos falar um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, um livro mais lido do mundo. A Bíblia Sagrada, a carta magna de Deus, onde eu e você podemos aprender e a obter todo o conhecimento a respeito da vontade de Deus, dos projetos de Deus para a humanidade. Muitas das pessoas têm se dedicado ao zelo, a traduzir, a ler a Bíblia. Isso é maravilhoso. Tem vários programas, vários meios hoje de comunicações, graças a Deus, para que façamos a transmissão da palavra de Deus, e muitos aí estão fazendo. Mas o importante, irmãos, é que as igrejas, os templos onde nos reunimos para prestarmos um culto de adoração a Deus, as nossas igrejas tragam ensinamentos, leituras da história da Bíblia, textos com temas diversos, para dar ao povo de Deus o real conhecimento sobre o seu instrumento de aprendizado nas questões sobre Deus e toda a verdade, que é as Escrituras. Mas sabemos que muitas denominações, muitas religiões têm se dedicado de uma maneira mais consumista do Evangelho, trazendo o povo a um momento sensacionalista, conduzir o povo para um conhecimento que de fato não vai lhes edificar a fé, porque o que edifica a fé do crente, do cristão, é quando ele toma conhecimento de Deus e ele dentro de si faz uma escolha. Eu sirvo a Deus porque eu quero. Eu sirvo a Deus porque Deus ele é bom. Eu sirvo a Deus porque Deus ele tem um projeto salvífico para a minha vida. As Escrituras Sagradas, ela é infalível em todos os aspectos da vida. Sabemos que muitos países, em especial os países de primeiro mundo, eles usam lá a lei de Jetro para ter um país político bem organizado, coisa que no Brasil precisa ser aprendida. Quem foi Jetro, irmãos? Jetro era sogro de Moisés. Um homem que, quando viu Moisés lá no deserto, com aproximadamente 5 milhões de pessoas tiradas do Egito, que era o povo judeu, ele chega para Moisés e diz: olha, separa pessoas, homens capazes, e coloca ele como capitão, como chefe, como líder, como os irmãos queiram entender, mas que haja um compartilhamento,
que haja uma divisão de tarefas entre os mais competentes, para que possam assim fazer uma transmissão de ensino, de harmonia, mas menos cansativa. E Moisés avaliou aquela questão do seu sogro e viu que era boa a ideia. E lá foi constituído homem de 10, de 100, de 500, enfim. Né? Para quê? Para divulgar a tarefa menos cansativa e auxiliar. Nos contextos sagrados hoje, da qual eu quero ler em relação aqui, o título que está neste vídeo, que é a tradução da Bíblia. E bem sabemos que há um grande interesse em todo mundo, não importa se é cristão, se não é, de ter uma partícula na história sobre as Escrituras. E aí é onde eu vejo Deus trabalhando, usando não importa quem e como, para que seja essa verdade transmitida, seja essa história levada a um povo, a uma sociedade, aonde de fato teremos o acesso, e isso de fato chegou até nós. As Escrituras não é para eu tão somente lê-la, não é para eu tão somente conhecê-la, não. As Escrituras, meu irmão e meu amigo, é para a minha fé, porque é por meio dela que eu tenho as promessas de vida eterna. É por meio das Escrituras que eu tenho promessa de que vou morar na eternidade com o Senhor. Se você não acredita, se as pessoas não creem desta maneira, apenas como você está lendo errado, você está buscando de forma errada os conhecimentos sobre a pessoa do nosso Deus. Mas vamos lá ao texto aos quais eu quero ler, sobre os anos de preparação das Escrituras, como tudo começou para o português, algumas coisas dessa natureza. Bom, o rei de Portugal, Dom Dinis, 1279 a 1325, traduziu os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis, usando como base a Vulgata Latina. Pode-se ver que o começo da tradução da Bíblia em português ocorreu antes da tradução da Bíblia em inglês por João Wycliffe. O rei Dom João I, ou primeiro, em 1385 a 1433, ordenou a tradução dos Evangelhos, do livro de Atos, das Epístolas de Paulo. Essa obra foi realizada por padres católicos que utilizaram da Vulgata Latina como base. Desses esforços resultou uma tradução que incluía os livros mencionados e o livro de Salmos do Antigo Testamento, traduzido pelo próprio rei. No ano seguinte, foram preparadas diversas traduções de porções bíblicas, como os Evangelhos traduzidos do francês pela infanta Dona Filipa, filha do infante Dom Pedro e neta do rei Dom João I, o Evangelho de Mateus e porções dos demais evangelhos, pelo frei cestinense Bernardo de Alcobac, que se baseou na Vulgata Latina. Este último trabalho foi publicado em Lisboa no século XV. Valentim Fernandes publicou
Uma harmonia dos evangelhos, em 1495. Nesse mesmo ano, foi publicada uma tradução das epístolas e dos evangelhos, feita pelo jurista Gonçalo Garcia de Santa Maria, por ordem da rainha Leonora. 10 anos mais tarde, era traduzido e publicados o livro de Atos e as epístolas gerais. Bom, se você parar para analisar bem, rever várias vezes esse vídeo, você vai ver o quanto o rei tinha um interesse, a intenção de ser ele o responsável por essas traduções, porque é o rei. Então, os interesses dos reis na época era governar em todos os aspectos, quer político, quer religioso, enfim, e levar o nome, e aqui está, quer por ganância, aqui está ele na história. Então, o objetivo, irmão, que eu vejo, não é por quem escreveu, quem deixou. Eu louvo a Deus porque Deus sabe usar quem Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer, para um propósito único e absoluto. Transmitir a sua palavra, levar a sua mensagem a toda a humanidade. E esta mensagem tem chegado até nós. Esta palavra chegou na minha vida. Esta palavra chegou na nossa vida. Que Deus venha assim abençoar a minha vida, abençoar a tua vida. É lindo, irmão, trabalhar de Deus. É lindo como Deus trabalha para que o seu reino, para que a sua misericórdia, para que o seu amor seja alcançado por todos quantos nele acreditar. João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, em 1628. Ao realizar sua obra de tradutor, era pastor protestante, aprendeu o hebraico e o grego, e assim usou os manuscritos dessas línguas como base de sua tradução, ao contrário dos outros tradutores mencionados acima, que sempre se utilizavam da Vulgata Latina como base. Todavia, aqueles que conhecem os manuscritos sabem que um bom texto da Vulgata Latina, a despeito das desvantagens de usar o latim ao invés de usar o grego, é superior aos manuscritos dos textos receptos, como representante do texto original. Os textos receptos serviu de base para a primeira tradução de Almeida. Aqui estamos agora falando do pastor João Ferreira de Almeida, onde fez aí a sua primeira tradução, né? Um pouco da Vulgata Latina, um português bem arcaico, né? Ele com conhecimento do grego e do hebraico, mas posteriormente foi compiladas várias traduções, né? Para que, irmãos, isso primeiro em português, né, de Portugal, do que em inglês, porque na época ainda não tinha uma fonte pronta para uma boa tradução, e sim, né, como vimos aqui nos capítulos, nos textos anteriores que foram lidos. Então, nós temos uma base aqui das Escrituras, e que quando há uma tradução de texto, tanto do grego quanto do hebraico, traduzida para o português, perde-se, irmãos, porque os textos é como uma música, uma melodia, os textos originais. Então, quando eles são traduzidos, eles se perdem,
né? Perde-se um pouco dessa riqueza, tem um diferencial muito aquém quando se é traduzido. Então essas notas aí se perdem, né? Como as notas de música, vamos dizer assim. Então, qual o projeto nesta manhã de eu falar isso para você? Qual o interesse? É de você saber a Bíblia que você está lendo, por exemplo, passou por várias traduções, né? Muitos versículos tiveram uma harmonia, né? Os textos para harmonizar o sentido da palavra e assim por diante. O que muda nisso? O que enriquece nisso? Saber por que a Bíblia chegou até mim, como foi que ela foi traduzida para o Brasil, quando, ou seja, em português, me desculpem, para o português, como é que tudo começou. Nessa manhã você está sabendo agora como tudo começou, a primeira tradução da Bíblia em português. Tá bom? Que o Senhor possa assim continuar abençoando a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. E nessa manhã eu quero orar por você, a favor também da minha vida. Apresentar nosso país nas mãos de Deus. Soberano Deus e Pai que estás nos altos céus. Eis aqui, Senhor, um pequeno trabalho com prazer, ó Deus, para divulgar a Tua palavra, para falar desta poderosa palavra concernente ao Teu reino. Venha abençoar os telespectadores, a cada irmão, a cada irmã que vai ouvir e ver este vídeo. Venha abençoar a vida de cada um. Fale, Senhor, aos corações de cada um. Dirija a minha vida. Este é o meu pedido em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e tenha um sábado abençoado, um final de semana feliz, um final de semana cheio de graça. E que o Senhor continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.